Vamos falar sobre o Leão da Ilha, então. Falando de Série B, né? A gente vai falar do time que vai ficar mais um ano na Série B, né? Não tem jeito. Enquanto os outros catarinenses também estão lutando para ficar mais um ano na Série É. B. Enquanto isso, pra Brusque e Chapecoense ia ser uma baita de uma oferta, Sim. pro Havaí agora a gente tem, igual o título desta live fala, que eu, usando toda a minha desenvoltura, coloquei. O Havaí foi salvo pela base, né? Então, o que acontece, né? Havaí e América jogaram pela 32ª rodada. 32ª? É, né? 32ª. Não, 31ª rodada. E o jogo foi um empate em 2-2. Eu ia dizer um merecido empate, porque ambos times tiveram chance de abrir, tanto o Havaí virar o jogo quanto o América fazer mais um. Então eu acho que o empate até que não foi ruim para nenhum dos dois clubes, ruim pensando no jogo em si, né, e não na situação da tabela. O Havaí basicamente com esse empate dá adeus à briga, assim, ainda tem como, Tu não confia porém, no milagre? pô, cara, No cara, milagre Azurra? tipo assim, eu posso falar que eu não confio, Legal. porém, eu queria muito que acontecesse, mas eu não acho que vai acontecer por vários fatores que eu posso apresentar aqui. Um A gurizada da deles base aí que veio, não tá é, pra ajudar? um deles é o que aconteceu nesse jogo, né? O América abre o placar antes do 1 minuto de jogo. Aos 40 segundos o América abre o placar. O Havaí empata aos 20 e pouquinho. E o Havaí logo depois toma o 2-1. E, enfim, e fica aquele chove não molha, né? O Havaí com o problema que o Havaí tá tendo já ultimamente, que é basicamente problema de ataque, né? O Havaí não tem ataque, o ataque não funciona. E os dois gols foram feitos por dois moleques da base, né? Então, da base do Havaí, Andrei e Gaspar ganham minutos e garantem pontos ao Leão. Tanto o Andrei quanto o Gaspar, Andrei talvez o João conheça melhor, né? E o Gaspar são dois guris que rodaram um pouco o futebol e voltaram agora pro Havaí. Acho que é interessante fazer isso, né? Eu sempre concordei com o Havaí fazer essa parte de pô, bota os meninos para jogar em outros clubes e depois trazem ele de volta já um pouco mais rodado, com mais casca para poder aguentar ali uma partida, às vezes sem titular. No caso do Andrei, ele foi titular, ele fez o gol aos 20 e poucos do primeiro tempo, ele já era titular. E o Gaspar fez o gol no final do jogo já, aos 30, se não me engano. Numa jogadaça ali do Giovani, que quando quer jogar bola, ele consegue jogar bola, né? O problema é ele querer jogar bola. No mais, o Havaí toma um segundo gol do Brenner, lei do ex, né? Ex-Havaí. Já pro nosso joguinho aí, ó, Brenner. E só que em uma falha de zaga que fazia muito tempo que não acontecia. O Havaí teve sempre tá tendo pelo menos uma zaga bem consolidada, mas ali um erro bobo, uma bobiça, tomou o segundo gol. Informação. O Avaí acabou de cair para a 11ª posição porque foi gol do Goiás. Beleza. Goiás sobe de posição e ó, empurra o Avaí para a 11ª posição. Aqui ainda não atualizou. Ah, não, tá atualizado já, Ali, ó. décima primeira. O Havaí então tem 43 pontos. O América ainda teve no final do jogo um gol do 3-2, porém estava impedido, então foi anulado. Nenhuma polêmica, só realmente estava impedido, então não tem muito o que falar. Porém o Havaí se safou de não ter perdido um jogo. E o Havaí vem de 3 empates e uma derrota. E, cara, sinceramente, o Havaí precisa de uma vitória para fazer os 45 ali e já pensar no do ano que vem. Ou dois empatezinhos ali, enfim, qualquer coisa que vier. Não acredito que vai conseguir mais do que isso. Tanto pelos jogadores em si quanto pelo técnico, né? O Anderson Moreira. Então, o Anderson Moreira avalia empate e situação do Havaí na tabela. Ele deu uma entrevista coletiva ali logo depois do jogo que, cara,
é uma entrevista coletiva que basicamente joga toalha, assim, tipo, não joga toalha no sentido de desistir, mas é no sentido de, tipo, ah, a gente vai fazer, quem sabe acontece, pô, talvez, pô, já tem, tá ligado? Tipo, não é nada certeiro, assim. Eu tenho até um ponto. O Edive até manda ali. Esse ano já foi. Arruma o time para 2025. Inclusive, até daria esse ponto. Eu acho que no próximo jogo do Avaí, por exemplo, não sei se perdendo ou empatando novamente, que acho que se empatar novamente, adeus a possibilidade de um talvez acesso. Se empatar, deve. Nesse momento já é dificílimo, mas assim. Não, se o Confirmamos. Havaí sobe, tipo assim, porra, não existe um mundo onde nenhum havaiano fique completamente maluco, assim. Porque é uma ideia remota, assim, de Mas pô, até um em um continuando milhão. o meu raciocínio. Havaí não tem mais chance de subir. O que que tu pensaria em fazer? Monta um time com o Enderson Moreira sendo o principal ator, tipo, montando de fato o elenco, ou demite Enderson Moreira e começa de novo. Mas já começando agora, desse ano, Pra, tipo assim, pro ano que vem. fez os 45 já, ou demite ou continua com ele, né? Exato. Cara, o Anderson Moreira é caro, ele é caro, ele é um nome de peso, né, digamos assim. Que se caso mantesse, obviamente o meu desejo seria manter, né, eu sempre pendo pro lado de manter o técnico e não de terminar um trabalho do cara. Principalmente um técnico que chegou na metade do ano, né? Principalmente esse tipo de técnico. Então, assim, eu manteria o Anderson Moreira, porém, precisa ser muito na ponta do lápis, tá ligado? Porque o Havaí teria que ter o dinheiro pra manter o Anderson e ainda ter o dinheiro para querer pro Anderson querer um time do estilo dele. Né? Obviamente dentro das limitações do Havaí, mas querer um time naquela estrutura, digamos assim, com o dinheiro que o Havaí tem para gastar. Então, assim, eu sempre opto pela parte de manter o time, manter quem tá ali, manter o que tá atualmente, porque eu acho que é mais fácil. Porém, se o Havaí quiser, por exemplo, pô, digamos assim que o Havaí quer estagnar, né? Que pra mim é a melhor visão pro Havaí, tá? Que é, não vão querer subir todo ano, não vão gastar dinheiro com jogador, não vão gastar dinheiro com nada. Aliás, até um adendo, pô, não sei se tu viu, João, o vídeo do CT do Vila Nova. Não vi. Pô, depois tu procura e vê, tipo, cara, absurda, assim, absurda a estrutura. Se tu quiser botar aí pra, pra ver aí enquanto eu tô falando, cara, absurda a estrutura. E o Vila Nova foi um time que usou o dinheiro da liga é, não sendo em jogadores, não sendo em A estrutura. contratações absurdas. Ele usou na estrutura. Obviamente já tinha um plano, né? Então não é todo o dinheiro. Mas, cara, é uma baita de uma estrutura. Então, assim, pensando no melhor, eu queria o Anderson. Mas pensando no que o Havaí vai fazer e já sabendo do histórico, cara, traria um técnico de Série B mesmo e manteria um time organizado que não brigue para cair, mas que também talvez belisque ali alguma coisa caso tente, mas sem gastar muito nisso e gastar mais estruturando. Eu sempre falei isso, eu sempre fui mais da opção de é, o, a gente sofrer um pouco mais na Série B e estruturar algumas coisas do que só ir até tentar fazer alguma É, coisa. Pô, eu posso até dar minha visão como torcedor de algum time de Florianópolis, torcedor de algum time catarinense, enfim. Porque tem muito torcedor que se prende aos anos áureos dos times, dos clubes. Pô, em algum momento o Figueirense teve a melhor base do Brasil. Em algum momento a base do Avaí foi muito forte. Em algum momento todos os dois, a dupla da capital teve uma estrutura ótima, um CT bem equipado, enfim. Em algum momento aconteceu isso. Só que hoje, se for avaliar, claro, hoje ainda a gente já está tendo uma reestruturação dos dois clubes, mas a gente partiu de ter algo sucateado para agora estar reestruturando. Então, tanto é que tem muita gente que bate, por que que não investe no carro-chefe, contrata o jogador? Pô,
Não. Tem que dar um passo atrás e investir em estrutura. Que, inclusive, o próprio Figueirense, quando investiu em estrutura há pouco tempo atrás, reclamaram porque o time estava brigando na Série C e no final culminou no que culminou, que não subiu, não nem se classificou para a segunda fase. Mas tem torcedor que talvez não entenda muito a situação dos dois times hoje. Cara, e eu tenho uma opinião um pouco polêmica até. Os anos áureos de Avaí e Figueirense, 2009, 2008, 2009 do Avaí, depois 2011, e quase o mesmo período, 2005 a 2011 ali do Figueirense, não sei a parte direita do Figueirense, mas a parte do Avaí foi um momento único. Provavelmente vai demorar muito para conseguir um momento desse de novo, mas um momento que foi priorizado o futebol sem olhar dinheiro. Então, muito do dinheiro que o Avaí gastou naquela época, a reviria, foi tipo para montar um time, beleza, funcionava, ganhava ali, conseguia se manter, mas cara, é aquele negócio do tipo, eu não tô planejando meu dinheiro, eu tô gastando, ganhando e gastando, tá ligado? Tipo, eu não tô guardando um tempo, não tô fazendo nada. Tanto que uma das coisas que eu sempre falo pra todo mundo sobre a gestão do Avaí atual cara, tu pode reclamar do futebol do Avaí, tu pode reclamar da contratação, tu pode reclamar tudo que tem a ver com futebol, tu pode reclamar. Mas tu não pode reclamar, por exemplo, que a diretoria do Avaí não viu melhorias na ressacada, não fez outras coisas fora do futebol. Então, Exato. eu acho que tem que. Não pode nem ser do tipo, vamos contratar uma elite, todo mundo, e vamos subir, e depois a gente se paga, né? Isso era muito o que o Batistotti, o antigo presidente do Avaí, falava. Não, vamos subir pra Série A, que a Série A se paga. Pô, beleza, ela se paga. Mas ela se paga se tu se manter lá. Porque se tu cair no outro ano, cara, fudeu, tá ligado? Tipo, Tu investiu no time, não se manteve e agora Exato. E o paga pior como, né? o Avaí fazia um investimento em um time que subia, mas não num time que permanecia. Então não continuava com o investimento lá, tá ligado? Então, enfim, tipo, esse é um erro que tem bastante, tá ligado? Mas, eu não sei se tu tem mais algum ponto para falar sobre o jogo e afins, mas tem a próxima pauta que a gente separou, que teve o jogo da seleção brasileira. Esse. Não, foi até Por no mesmo falar em dia. base, né? Exato, por falar em base e tudo que permeia ter uma estrutura decente. O Brasil jogou. Foi que dia que o Brasil jogou? Meu Deus, tô Na perdido essa semana. terça-feira. Terça-feira, mesmo dia do jogo do Figueirense contra o Marcílio Dias. A seleção brasileira jogou contra o Peru No mesmo momento, aliás, o jogo. no mesmo momento. É que eu tava assistindo o Figueirense e não tava assistindo a seleção, tá? Todo respeito. Beleza. É, Teve o jogo da seleção, o Brasil goleou, né? 4-0 é goleada. 4x0 goleado. Goleou o Peru com participação, inclusive participação muito importante do ponta Rafinha, que tá fazendo uma baita de uma temporada no Barcelona, diga-se de passagem. Começou o ano voando já. Rafinha, que é um ex-jogador do Avaí, Gabriel Guimarães, que é um ex-jogador do Avaí, Dorival Júnior, que é um ex-jogador do Avaí, E Jorge e, Fossati. e Fossati. Uma coisa que eu comentei até num grupo de amigos, no jogo de terça-feira, o Avaí era o time entre todos os jogadores que mais tinha jogadores tipo, revelados. Porque pelo Cara, Brasil eram dois jogadores revelados, o resto tudo e só eu, tinha um. e eu tenho que dizer, tá? Dorival Júnior, que também treinou o Figueirense e que colocou meu tio pra jogar no Figueirense, tá? Quem não sabe, meu tio jogou no Figueirense na época do Dorival Júnior, hein? E foi Eu era escalado. criança, claro. Pô, jogava pra caramba. Depois pesquisem aí, melhores momentos de Fernandinho, é o de Fernando Damasio. Pode procurar. Baixinho jogava, tá? O Jogava baixinho bola, jogava. jogava bola. Joga bola. Cara, falando um pouco do jogo bem rapidinho ali, né? Essa não é a nossa pauta principal, mas falando do jogo principalmente ali dos personagens, né? O Rafinha faz dois. Ó, desculpa, até no chat ali, ó. Presença ilustre do estagiário da Chopp. Muito Salve. obrigado. Boa noite aí. Boa noite, boa noite. Só passando rapidinho, né? O Rafinha faz dois gols de pênalti. O primeiro pênalti muito bem marcado, a bola bate claramente na mão do cara. O segundo pênalti era um pênalti de arbitragem, digamos assim, Interpretação. interpretação. Eu marcaria,
Porém, o pessoal ficou ali na dúvida e tudo mais. Porque Mas tu é assim, brasileiro também, né? eu também porque eu sou brasileiro, tem essa aí. Então, assim, o primeiro tempo do Brasil ele fez o necessário. Rafinha jogando muita bola. Tipo, pô, isso tem que ser falado, assim, não é clubismo meu É assim. com o Rafinha, mas assim, o Rafinha jogando muita bola. E no segundo tempo, o Botafogo entrou e decidiu o jogo, né? O Luiz Henrique faz um passe para um golaço absurdo do Andres, num voleio, pô, muito lindo. E depois faz um golaço de fora da área. Mais uma vez a seleção brasileira sendo salva pelo Botafogo. Inacreditável. Botafogo tem aura para Pô, tem. jogadores. Isso que é complicado, tem mesmo. Cara, E Botafogo ainda é o time que mais tem jogador na seleção, será? Deve ser, né? que mais ofertou jogadores para a É seleção. exato. É o time que mais ofertou. Principalmente em Copa do Mundo. Mas assim, pô, é muito legal ver os jogadores, né? Ver a base é muito legal. Então, pô, ver o Rafinha lá, ver o Guimarães, que é um. O Rafinha não tanto, porque ele não chegou a jogar o profissional. Mas o Guimarães, por exemplo, o Gabriel, cara, é muito legal, porque eu lembro dele jogando aqui, tá ligado? Tipo, isso é muito foda. Enfim, pô, e os dois treinadores serem jogadores que jogaram pelo Avaí e tal, sendo o Fossati um dos ídolos, né? Pô, isso é muito da hora, assim, o sentimento, claro que a gente sabe, muita gente pode olhar, pô, torcedor do Santos, torcedor do São Paulo, pode olhar isso e falar, pô, foda-se, tá ligado? Cara, mas pra gente que torce pra, tipo assim, que o raio cai uma vez a cada 1 milhão de anos, cara, é muito foda. Tipo, o Figueirense com o Firmino, provavelmente tu tinha esse mesmo sentimento, tá ligado? Com Cara, certeza. é muito pica, tá ligado? Tipo, o Felipe Luiz e tal. Então, pô, é muito foda ver a base funcionando e rendendo frutos, né? Porque, pô, querendo ou não, o Rafinha e tudo mais, cara, já deu uma risada aí que eu já fiquei Não, é preocupado. porque é que tu falou do Felipe Luiz, do, do Firmino, e eu lembrei de um outro lateral, mas eu não vou falar o nome dele, eu me recuso. Beleza. Teve um outro lateral também aí, que era do Figueirense, passou no Figueirense. Aí. Cara, isso é muito da hora, assim. Tipo, é muito legal. Tomara que a base de Santa Catarina continue dando esses frutos, porque isso vai ajudar bastante, não só a seleção brasileira, como os clubes em si, né? Isso dá muito dinheiro. Verdade, verdade. Vamos falar agora então, pra dar aquela Tu pincelada fala... no fute... Oi? Não, não, Desculpa. eu ia dizer que tu falou de um jogador do Figueirense, mas era o Dorival, né? O Dorival não chegou a jogar no Figueirense, né? Não, Ele Dorival só jogou, treinou. ele só treinou o Figueirense, né? Treino. Cara, o Dorival tem uma foto dele com a camisa antiga do Havaí, da Adidas. Caralho. Quem tivesse uma camisa dessa aí, Eu acho que eu podia me doar. vi. Eu vi a foto, foi o. Alguma, Cara, alguma página do Havaí. provavelmente foi o Polidoro que postou. Porque ele posta direto essa foto quando fala do Dorival. Mas o Acho Beat, que. o do que faz conteúdo de FIFA, que é Beach havaiano, Foot. Uhum. postou que o Havaí era o time com mais jogadores revelados na convocação, né? Que era Gabriel Magalhães e o Rafinha. E, pô, tive que Ó, repostar, né? Não teve eu jeito. não vou falar, mas é esse lateral aí mesmo. É esse aí mesmo. Não me É o recuso. Andre. Né?